volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, nosso segundo bloco e último aqui desse vídeo que abre mais uma semana de vídeos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Vamos lá então, né, gente? Vamos lá então pra gente fechar esse nosso primeiro vídeo aqui de informação de esporte, de futebol pra você. Começar a falar dos estaduais, começando pelo Baianão 2024, sétima rodada, toda ela já concluída. Tivemos o Itabuna que perdeu para o Barcelona de Ilhéus por 1-0. Tivemos o Bahia de Feira, perdeu em casa para o Atlético de Alagoinhas por 2-1. A Juazeirense venceu a equipe do Jacobina por 2-1. Tivemos também a Jacuipense 1-0 para cima do Jequié. E o Clássico Bavi, como já disse para vocês, o Vitória venceu por 3-2. Fez 1-0, tomou a virada 2-1, empatou e virou, né? Desvirou. Oitava rodada da competição que já acontece na quarta-feira. O Bahia de Ilhéus vai receber a equipe do Bahia de Feira. Teremos também na quinta-feira o Jequié, que vai ter como adversário a equipe do Itabuna. Sábado, né? Sábado teremos aí a continuidade da rodada 8. Jacuipense tem como adversário a equipe do Jacobina. A Juazeirense vai receber no domingo o Bahia. Domingo que vem, né? A equipe do Bahia. E o Vitória fecha a rodada também no domingo contra o Atlético de Alagoinhas, jogando no seu Barradão. Com os resultados do final de semana, a Juazeirense tem 14 pontos e lidera o Campeonato Baiano. Em segundo, o Bahia com 13 e o Vitória também com 13 pontos. 13 pontos também para o Barcelona de Ilhéus. Essas equipes estariam classificadas para a próxima fase da competição. Segue aí tentando a classificação, Jequié, o quinto colocado com 10 pontos. Jacuipense é o sexto com 9. Em sétimo, Jacobina com 8. O Atlético de Alagoinhas tem 7 pontos. Na zona de rebaixamento, em nono, Itabuna, 6 pontos. E na lanterna, em décimo, o Bahia de Feira com 5 pontos até aqui. É a situação aí do Campeonato Baiano. No Campeonato Paranaense, tivemos já toda a rodada completada aí no final de semana. Aliás, teve clássico, né? Teve clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense, mais conhecido também como Atletiba. Pois é, tivemos PST vencendo a equipe do Andraus por 1-0. Tivemos ainda o São Joséense 2-0 para cima da equipe do Galo Maringá. Londrina sapecou 5-2 para cima do Azures. O Operário e a equipe do Cascavel ficaram no 1-1. 1-1 também no clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense, no Couto Pereira. 2-2 para o confronto entre Maringá e Cianorte. A 10ª rodada, então, do Campeonato Paranaense se encerrando aí nesse final de semana. O Atlético Paranaense lidera com 22 pontos, em segundo Coritiba 21, em terceiro Maringá 20, em quarto Operário com 15 pontos, em quinto Cianorte 14, em sexto Azures também com 14 pontos, em sétimo Cascavel 13 pontos, em oitavo Londrina com 11 pontos. Esses times estariam classificados para as quartas de final da competição. Em nono, São Joséense com 8 pontos. Em décimo, PSTC com 8 pontos também. E dentro da zona de rebaixamento, o Andraus, 8 pontos. E na lanterna, em 12º, Galo Maringá com 7 pontos. É a situação de momento do Campeonato Paranaense. Eu não falei aqui dos próximos jogos. O Londrina terá no domingo que vem o confronto contra a equipe do Maringá. Teremos também o Azures, que joga contra o PST. Também teremos o Cascavel recebendo o Coritiba no domingo. Também no domingo o Cianorte joga contra a equipe do Andraus. Teremos ainda a equipe do Galo Maringá, que vai receber o Operário, e o Atlético Paranaense, que terá como adversário o São Joséense. Os jogos, todos eles acontecendo no próximo domingo. Campeonato Gaúcho, tchê. Pois é, o Grêmio atropelou a equipe do Santa Cruz por 6-2. O Grêmio vencia por 2-0, tomou um susto, porque tomou empate em 2-2, depois de estar vencendo por 2-0, mas aí depois desandou a fazer gol, né, rapaz? Fez mais 4 gols e venceu por 6-2. O São Luís recebeu a equipe do Ipiranga e eles não saíram de um 0-0. 0-0 também para Brasil de Pelotas e São José. A equipe do Novo Horizontino perdeu, aliás, Novo Hamburgo perdeu para a equipe do Internacional por 3-1. Nesta segunda-feira ainda teremos o complemento aí dessa nona rodada. O Juventude, às 8 horas da noite, terá o Caxias
lá no Alfredo Jaconi, e o Avenida no seu estádio Eucaliptus recebe também às 8 horas da noite a equipe do Guarani de Bagé, para fechar assim a 9ª rodada da competição. A 10ª começa no próximo final de semana. O Caxias recebe o Avenida, o Brasil de Pelotas terá como adversário o Juventude. Teremos ainda a equipe do Guarani de Bagé, que terá como adversário o São Luís. O Internacional terá o seu maior rival, o Grêmio. Teremos Grenal no próximo domingo. O São José vai ter como adversário o Novo Hamburgo, e o Santa Cruz vai fechar, né, esse jogo do São José contra a equipe do Novo Hamburgo é na segunda-feira que vem, e o Santa Cruz do Rio Grande do Sul terá o Ipiranga também na segunda-feira para fechar a 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, que tem o Internacional na liderança da competição com 22 pontos, em segundo o Grêmio 20 pontos, em terceiro o Juventude 14, mas tem um jogo a menos, joga hoje, pode chegar a 17 pontos, em quarto o Brasil de Pelotas com 11 pontos, em quinto o São José com 11 pontos também, em sexto o Guarani de Bagé 10 pontos, em sétimo o São Luís também com 10, em oitavo o Caxias com 9 pontos, esses times estariam classificados para a próxima fase da competição. Em nono, Novo Hamburgo 9 pontos, em décimo Avenida 8 pontos, na zona de rebaixamento Ipiranga 8 pontos e o Santa Cruz na lanterna da competição com apenas 3 pontos até aqui. É a situação de momento aí do Campeonato Gaúcho. Campeonato Mineiro, sexta rodada, toda ela concluída. Tivemos o Atlético vencendo a equipe do Pouso Alegre por 4-1. A equipe do Itabirito recebeu o Atlético Mineiro e o Galo venceu por 2-0. Empate entre América Mineiro e Vila Nova em 0-0. América que havia vencido o clássico na rodada passada contra a equipe do Cruzeiro por 2-0, né? Ficou no 0-0 contra o Vila Nova. Tivemos também Ipatinga perdendo em casa para a equipe do Uberlândia por 1-0. O Tombense venceu a equipe, aliás, atropelou, né? A equipe do Patrocinense por 4-0. E o Cruzeiro venceu o Democrata de Governador Valadares por 3-1. Próxima rodada do Campeonato Mineiro tem o Ipatinga contra o Democrata de Governador Valadares no sábado, o América Mineiro no clássico contra o Atlético Mineiro no Independência. O Uberlândia terá como adversário no sábado também o Atlético Clube. O Vila Nova também no sábado joga contra a Tombense. Teremos ainda o Pouso Alegre que recebe no domingo a equipe do Cruzeiro. E ainda teremos o Itabirito jogando contra a equipe do Patrocinense. Essa aí será a 7ª rodada do Campeonato Mineiro, que tem no Grupo A o Cruzeiro liderando com 13 pontos, a Tombense em segundo com 12, em terceiro o Itabirito com 7 e o Ipatinga na lanterna com 4 pontos. No Grupo B, o Atlético Mineiro lidera com 10 pontos, o Vila Nova é o segundo colocado com 8, em terceiro o Pouso Alegre com 6, o Uberlândia tem 5 pontos, segura a lanterna desse Grupo B. No Grupo C, o América Mineiro lidera com 14 pontos, o Atlético Clube é o segundo colocado com 10. Em terceiro, o Patrocinense com 7. E na lanterna do Grupo C, o Democrata de Governador Valadares tem apenas 4 pontos até aqui. Fala do Paulistão, né, rapaz? 2024, que teve aí a sua 9ª rodada, ainda não está concluída, porque hoje ainda tem o São Bernardo que recebe às 19 horas o Santo André. Mas já tivemos o Mirassol vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Empate entre São Paulo e Bragantino em 2-2, e olha que o Bragantino, devido à pré-Libertadores da América desse meio de semana, o Bragantino foi com um time totalmente reserva e o São Paulo não conseguiu vencer. Chegou a virar o jogo, perdeu por 1-0, virou para 2-1, mas tomou o gol de empate no final. A Ponte Preta empatou também, só que 1-1 com o Ituano. O Santos perdeu em casa para o Novo Horizontino por 2-1, empate no Clássico Paulista entre Palmeiras e Corinthians em 2-2, a Portuguesa Lusa venceu o confronto contra o Guarani e deu, pelo menos por enquanto, uma respirada na competição. O Água Santa venceu a Inter de Limeira por 2-1 e, como já dissemos, hoje às 19 horas o São Bernardo recebe o Santo André para fechar aí a 9ª rodada do Paulistão, que a 10ª rodada já começa no final de semana. O Ituano recebe o Bragantino, Novo Horizontino no sábado também joga contra o Água Santa. Também no sábado, o Palmeiras recebe
tá aqui marcado para o Allianz Parque, mas não sabe se vai voltar para o Allianz Parque já, né? O jogo contra o Mirassol no sábado. No sábado também o Santo André vai ter como adversário a Inter de Limeira. Os jogos do domingo, o Santos recebe a equipe do São Bernardo, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe a Portuguesa, o Guarani recebe o São Paulo e o Corinthians fecha a rodada contra a Ponte Preta, a rodada 10 aí do Paulistão 2024. Classificação dos grupos, o Santos lidera o grupo A com 19 pontos já classificado, a Portuguesa é a segunda colocada com 7, em terceiro o Ituano com 6 pontos e em quarto o Santo André com 4 pontos até aqui. No grupo B, o Palmeiras lidera com 18 pontos, o Água Santa é o segundo com 14, em terceiro a Ponte Preta com 13 e o Guarani, que ainda vai jogar, tem 5 pontos, está na lanterna da competição. O grupo C, o Bragantino lidera com 15 pontos, o Mirassol é o segundo com 14, em terceiro o Inter de Limeira com 13 pontos. O Corinthians, apesar do empate aí, um empate com gosto de vitória, né, continua na lanterna do grupo, né, desse grupo C, com 10 pontos, mas já está ali a 4 pontos o Mirassol, que é o segundo colocado na classificação, né? O Corinthians que tem aí alguns jogos e, lógico, né, pode conseguir ainda a sua classificação. Grupo D, o Novo Horizontino lidera com 15 pontos, o São Paulo caiu para a segunda colocação com 14, o São Bernardo joga hoje, o São Bernardo vencendo, joga o São Paulo para a terceira colocação do grupo D. O Botafogo de Ribeirão Preto já jogou e tem 8 pontos até aqui na classificação aí desse grupo D do Campeonato Paulista. Falar de Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Cariocão, né, rapaz? Hoje não, amanhã, mais conhecido como terça-feira, terá aí o complemento da 9ª rodada, quando o Sampaio Corrêa recebe às 3h45 da tarde o Bangu. E o Flamengo joga às 9h30 da noite no Maracanã contra a equipe do Boa Vista para fechar assim a 9ª rodada do Campeonato Carioca, que teve o Madureira perdendo para o Fluminense por 1-0. O clássico carioca, Botafogo perdeu para o Vasco de virada por 4-2. Volta Redonda empatou em 1-1 com a Portuguesa. O Audax perdeu de virada para o Nova Iguaçu por 2-1. Que campanha do Nova Iguaçu, né, rapaz? Espetacular. Pois é, são jogos aí que já aconteceram, os que vão acontecer. A gente já fala então da 10ª rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que começa no próximo sábado, quando o Audax recebe o Botafogo às 16 horas. O Vasco terá como adversário lá no Kleber Andrade o Volta Redonda. A Portuguesa também no sábado joga contra o Nova Iguaçu. O Flamengo terá o Fla-Flu no domingo às 16 horas no horário de Brasília. O Bangu terá o Madureira como adversário também no domingo. E o Boa Vista fecha a rodada contra o Sampaio Corrêa no domingo também, a 10ª rodada então sendo detalhada. E tem o Fluminense, líder da competição com 21 pontos, o Flamengo pode chegar a 21 pontos também e assumir a liderança ou reassumir a liderança do campeonato. Em terceiro, Nova Iguaçu tem 18 pontos, em quarto, Vasco com 16. O Botafogo, com a derrota para o Vasco, caiu para a 5ª colocação com 14. Em sexto, Portuguesa também tem 14. Em sétimo, Boa Vista tem 12. Em oitavo, Madureira tem 10. Em nono, Volta Redonda tem 9 pontos. Em décimo, Bangu, 5 pontos. 11º, Sampaio Corrêa, 4 pontos. E o Audax, apesar de ter feito o seu primeiro gol ontem, né, no campeonato, ainda não pontuou, está na lanterna aí, com nenhum ponto até aqui. Virtual rebaixado, né? Tem mais 2 rodadas, precisa vencer as 2 rodadas e torcer para que o Sampaio Corrêa perca aí, né? Pelo menos as 2, né? Ou perca um, empate outra, e ele vencendo as 2, ele se livra do rebaixamento, né? É o estadual do Rio de Janeiro, rapaz. Eu lembro a vocês que o Fluminense lidera com 21 pontos. Flamengo vencendo amanhã, ele retoma a liderança do campeonato estadual do Rio de Janeiro com os mesmos 21 pontos, mas o saldo de gols do Flamengo é melhor. E no próximo final de semana, como já disse para vocês aqui, no domingo, mais especificamente no Maracanã, tem Fla-Flu. Flamengo de um lado, Fluminense do outro, possivelmente para decidir aí quem vai ser o campeão da Taça Guanabara, primeiro turno do estadual do Rio de Janeiro, né? Aí o bicho vai pegar, rapaz. Pois é. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo que a gente informou a vocês aí sobre esporte, sobre futebol. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Se gostou, deixa o joinha aí, espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe esse nosso vídeo aí com seus grupos das suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Esse vídeo tá terminando, mas eu volto já já às 18 horas para a gente trazer as notícias, as informações de tudo o que aconteceu aí no final de semana aqui em Brumado, na região, na Bahia e em todo o nosso Brasil. Combinado? Beijo no coração, abração para vocês também e até daqui a pouco, se Deus quiser, com o nosso vídeo de fechamento desta segunda-feira. A gente se fala, a gente se vê.